lacradas. Tem que pagar o pedágio, pagar né? o pedágiozinho para você ser escalado nas próximas. Já que vocês falaram em pagar pedágios, Zé de Abreu que não vai mais nos Estados Unidos, quem vai aqui em São Paulo e vai de ônibus vai ter que pagar mais caro pela passagem. A Danúbia Braga vai chegar ao vivo agora com todas as informações para falar o quanto foi esse aumento, né, Danúbia? Bom dia. Oi, David. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, desde a meia-noite desta terça-feira, a tarifa de ônibus passou de R$ 5,00 para R$ 5,30. E a tarifa de metrô também teve aumento, sofreu um aumento de R$ 5,20 para R$ 5,40. A gente fala ao vivo aqui do terminal Pinheiros, naturalmente esse horário, né, 10h43 da manhã, o fluxo é infinitamente menor de passageiros, mas fato é que quem pega ônibus hoje já paga R$ 5,30, valor que foi reajustado pelo prefeito Ricardo Nunes. As tarifas então subiram, teve um aumento de 6%, ficou ainda abaixo do IPC-FIP, transporte coletivo acumulado em 6,5%. A justificativa da prefeitura é de que não acompanhou ainda assim o índice de 40% da inflação dos últimos 5 anos. Isso porque não teve aumento de 2020 a 2025 na tarifa de ônibus. Mas esse ano foi necessário esse reajuste justamente por conta de diversos estudos que foram feitos ali de despesas. Então o grande objetivo era fechar o orçamento e as despesas estavam ficando muito altas. O metrô de São Paulo também teve esse reajuste de R$ 5,20 para R$ 5,40. Ontem ainda, quem conseguiu recarregar o bilhete único garantiu a tarifa de R$ 5,00 pelos próximos 180 dias aproximadamente. Fato é que mais cedo, né, quando a gente estava ainda aqui conversando com o pessoal que estava indo trabalhar por volta das 7 horas da manhã, 7h30, muita gente reclamando. Claro, uma vez em que esse aumento representa ali um reajuste no orçamento do brasileiro, principalmente do paulistano, para que as contas fechem no fim do mês, e em relação também à qualidade do serviço que muitas vezes é oferecido, principalmente quando a gente pensa no horário de pico, em que os ônibus ficam muito lotados. Também tem uma questão de muita gente reclamando dos horários, né, do intervalo de cada ônibus, da condição, às vezes, do próprio ponto onde a pessoa fica esperando aquela condução. Então, muitos disseram que, infelizmente, o aumento no preço não representa um aumento na qualidade do serviço que é oferecido no transporte público aqui em São Paulo. Volto com vocês no estúdio. Danúbia, muito obrigado pelas suas informações. Eu falei ônibus, mas também tem metrô, trens, enfim, subiu tudo, né? Valeu. Ano antes da política, mas segurou bastante também, né, o período. E eles disseram no metrô que foi menos, né, o valor ele foi menor do que seria da inflação para justificar, e estava congelado em Santo André, por exemplo, não houve, né, o aumento. Então, cada cidade está condicionando, tem que ver o dinheiro no caixa, se precisa, né, aumentar, obviamente a gente tem inflação, salário mínimo aumenta, tudo acaba aumentando, só que dói, né, David, no bolso daquele que mais precisa, né, coisas que poderiam, tarifas que eventualmente poderiam ter sido congeladas, acabam mexendo no bolso do trabalhador, porque bem ou mal, 20 centavos, né, pode ser pouco para muitas pessoas, né, e penso que até seja, mas para aquele trabalhador que depende do transporte público, além do que a gente tem o aumento de 20 centavos, mas continua do mesmo jeito, né? Eu digo que o transporte continua do mesmo jeito e as pessoas criticam eventualmente, principalmente o metrô, né, que fica lotado, enfim. Mas o aumento, às vezes, é necessário, principalmente para poder fazer melhorias no transporte público. A qualidade do ônibus, né, é importante dizer que deu uma melhorada nos últimos anos, até porque os veículos melhoraram, né? Antes era aquele ônibus de lata com cordinha de varal que você puxava, e agora ele é um ônibus realmente mais confortável. É evidente que não tem cinto de segurança, né? Tem umas questões esquisitas que se operam em outros veículos, mas no ônibus, por exemplo, não tem cinto de segurança. De todo modo, você tem agora a tarifa grátis no domingo em São Paulo, a justificativa de que teria menos demanda, enfim, e aumenta o valor, uma coisa que não faz nenhum sentido. Então, sempre os vereadores, os políticos nos alegam, a gente segurou o aumento, tá? No máximo ali a inflação, mas aumentou de fato, né? Teve o aumento do salário mínimo agora, que já se perdeu nesses aumentos de transporte. O que precisa se rediscutir é a questão desse formato de contrato de concessão pública, que é um contrato dos sonhos para qualquer empresa ter uma concessão de transporte público com o município, porque você tem uma meta de passageiros, se não atingir, o valor vai direto. E agora, na eleição presidencial, o governo Lula está dizendo que vai discutir a questão da tarifa grátis para o Brasil inteiro. Então, olha o perigo.
E você falou de cinto de segurança, eu quero falar da Cinta Sareia aqui, que é